Que vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé no nome de Jesus. Vivemos pela fé na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Vivemos pela fé no poder do Espírito Santo que habita em nós. Continuando o Salmo 18, que é o Salmo de Davi, para todos nós que muitas vezes nos sobrevêm problemas, dificuldades, sensações, sentimentos, emoções. Meus irmãos, Deus ele tem me ensinado a não viver pelo que vejo. Se um sentimento vem, um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, um sentimento meio chato, uma emoção desagradável, uma emoção negativa, o Espírito Santo ele me ensinou, e toda vez que vem esse tipo de sentimento para dentro de mim, tentando me angustiar, tentando me entristecer, logo o Espírito Santo ele fala assim: você não vive por isso. Isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso é só um momento. Não dê atenção aos seus sentimentos. É por isso que existe dois tipos de fé: a fé sobrenatural e a fé natural. Que quer dizer o quê? Que a fé sobrenatural é uma fé inteligente, que a gente pensa, raciocina, que a gente analisa aquilo que a gente está vivendo, que a gente está vendo, e a gente compara com a palavra de Deus. A gente está vivendo um problema, mas o que a palavra de Deus diz sobre os problemas? Meu Deus é maior do que qualquer coisa. Jesus venceu a morte. A morte, esse problema é maior do que a morte. É maior do que Jesus? Com toda certeza não é, porque os problemas passam. Para tudo tem solução, até mesmo para a morte. Enquanto que a fé natural, ela também significa que é uma fé emotiva. E a fé emotiva, que vem do coração, é uma fé que pode nos enganar. Na verdade, é uma fé que todo mundo tem. Uma fé natural, todo mundo já nasceu com ela. Tipo, eu plantei feijão, vou colher feijão. Eu trabalhei, eu tenho que receber o meu salário. Eu ainda vou fazer um vídeo com relação a esses dois tipos de fé. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que precisamos viver pela fé na palavra e não pelo que a gente sente. Porque, vamos colocar na prática. Se eu tô, nervosa com alguma coisa, tô preocupada com alguma coisa, a minha fé natural faz eu tomar uma atitude. Sabe qual é essa atitude? Eu preciso tomar remédio para eu ficar melhor. O remédio vai me ajudar. Esse remédio aqui tá dizendo que ele faz a pessoa ficar mais tranquila. Eu vou tomar esse remédio. E sabe o que acontece? Toda vez que vinha, o diabo, ela confia mais nesse remédio do que em Deus, do que na palavra de Deus. Então, tome angústia, tome pensamento ruim, tome. E sabe o que a pessoa faz? Fica dependendo de remédio o resto da vida. Essa é a fé natural. A fé que o coração, os sentimentos, a emoção faz isso. Mas quando se vive pela palavra de Deus, a gente não vive pelo que a gente vê, mas sim pelo que está escrito. Foi o que Jesus disse todas as vezes que o diabo tentou tentá-lo. Está escrito: servirás ao Senhor, teu Deus, nosso Deus, único Deus, todo-poderoso. Louvaremos só a Ele. Vou colocar o versículo aqui para você ver. O que é que ele disse? Porque o diabo mandou ele se prostrar, mandou Jesus se prostrar diante dele. E Jesus confrontou essa tentação com a palavra e disse: está escrito, amarás ao Senhor, teu único Deus, somente a Ele, servirás somente a Ele, a mais ninguém. Então, quando a gente conhece, quando a gente busca ter uma vida de meditação, de busca na palavra de Deus, então o Espírito Santo ele traz à nossa mente aquilo que a gente precisa no momento, para a gente confrontar as mentiras do diabo, para a gente confrontar nós mesmos, as nossas emoções. Então toda vez que uma emoçãozinha ruim vem para tentar me angustiar, o Espírito Santo já me traz esse pensamento: você não vive por isso. Isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quando eu fico firme, e muitas vezes o Espírito Santo traz aquele versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O Espírito Santo me traz esse versículo, então eu recobro as minhas forças, me sujeito a Deus, a palavra de Deus, fico firme na verdade, resisto ao mal. O que é resistir? É a gente ficar firme, é a gente não arredar o pé, é a gente ficar fincado numa rocha, crendo que o meu Deus é por mim. Resistir ao diabo e ele fugirá, assim como ele fugiu do Senhor Jesus. Quando Jesus determinou a verdade, ele foge, porque ele é o pai da mentira. Ele não aguenta a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, meu irmão. É assim que a gente vence as nossas lutas, as nossas guerras diárias. É assim que a gente confronta o inferno, a gente vence em nome do Senhor Jesus. E nas nossas orações, quando a gente determina isso, quando a gente fica firme, quando a gente amarra o mal, a gente amarra o diabo, a gente fica firme com a palavra. Não é pela nossa força, não. Não é pelo nosso entendimento, não. É pela palavra, meu irmão. A força, a coragem, a perseverança, a firmeza está na palavra de Deus. Essa palavra, ela liberta. E é por isso que eu parei no versículo 3, onde Davi disse: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ficarei livre. É isso que a gente está ensinando aqui. É isso que o Espírito Santo está ensinando a você nesse momento. Livre-se desses inimigos. Liberte-se dessa depressão. Liberte-se dessa angústia, dessa preocupação desnecessária. Liberte-se desses medos que afrontam a sua vida e amarram você, impedem você de prosseguir. Liberte-se de toda a opressão, de toda a enfermidade, de todo o mal que tenta aprisionar você. Liberte-se. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre desse mal, desse problema, dessa angústia. Livre-se dessa doença, dessa enfermidade. Seja livre, porque o sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te lava de todo pecado. Livre-se desse pecado nesse momento. Seja livre para viver a sua vida com Cristo, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, de amor, de plenitude. Livre-se dessas acusações do inferno contra você. Ah, você fez isso no passado. Ah, você tá fazendo isso hoje. Então livre-se. Tome a palavra da vida para sua vida. Manifeste a sua fé inteligente. Creia que Jesus, ele está aí com você nesse momento. Creia que Jesus tem o poder para libertar, para curar, para salvar, para livrar a alma daquele que o busca, daquele que se entrega a ele. Creia, meu irmão. Creia e tome uma atitude, fale com Deus, coloque o seu pecado diante de Deus, porque é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias a gente falha, todos os dias a gente erra, a gente peca em alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele está com a gente para nos livrar, para nos libertar, para nos direcionar ao caminho certo. E por mais que tenha momentos que a gente caia, que a gente tropece, ele nos levanta. Ou seja, a gente recebe o Espírito Santo, mas a gente continua sendo o quê? Seres humanos. Enquanto estamos aqui, somos seres humanos. Mas ele que nos dá a força para vencer todo o pecado. E por mais que a gente fale, que às vezes a gente diga alguma coisa que não deveria, a gente comete algum erro que não deveria cometer, mas maior é Deus. Maior é Deus do que esse problema. Enquanto há vida, há esperança. Busque fazer a coisa certa, se volte para Deus. Busque forças nele. Meu Deus, me livra desse pecado. Meu Deus, me ajuda a vencer esse pecado. Essa mania, esse vício. Tantas pessoas mergulhadas em vícios de bebida, de drogas, de entretenimento, das coisas que existem nesse mundo, que fazem a pessoa ficar viciada em celular, em computador, em jogo, em um monte de coisa, meus irmãos, que não traz o que? Edificação para a alma. E o fim
fim de tudo isso é o quê? Depressão, angústia. Por quê? Porque a alma está vazia. A alma está vazia de Deus. Está vazia. Porque as coisas desse mundo, elas preenchem no momento. Depois a alma o quê? Clama. Sem vida. Sem vida eterna. Porque a alma é eterna, ela precisa de vida eterna. E só quem pode dar essa vida eterna é Jesus. Só quem pode preencher a nossa alma é Jesus. Creia nessa palavra. Creia que esse vídeo é para você, é para mim, é para todos. A gente tem que viver a palavra de Deus, temos que viver por fé e não por vista, porque virão situações. Enquanto estivermos aqui, enquanto Jesus não chegar para nos buscar, vamos viver situações que vai exigir da gente fé, vai exigir da gente confiança em Deus. Então, como Davi falou aqui, ficarei livre dos meus inimigos. Olha só o que ele diz no versículo 4. Tristezas de morte. Olha só. Tristezas de morte me cercaram. Me cercaram como inimigos. E torrentes de impiedade me assombraram. Me assombraram. Trouxeram medo a ele. Tristezas do inferno me cingiram, ou seja, cingir é como se colocar, como colocar um cinto, pronto, colocar um cinto, eu cingi o meu lombo, né, essa parte daqui com um cinto. Então, tristezas de morte é como se tivessem se colocado sobre mim, laços de morte me surpreenderam, laços, armadilhas do mal, ciladas, o laço do passarinheiro, como tem um salmo que diz isso. Só Deus, só o Espírito Santo para nos livrar. Versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Olha só o que é que ele fez. No meio da angústia, não foi antes que é bom a gente fazer isso antes, né? É bom a gente estar clamando, buscando sempre. Mas ele diz assim, na angústia, no meio da angústia, invoquei uma atitude de fé. Invoquei ao Senhor e clamei. Invocar, meu Deus, meu Jesus. E ele diz, clamei ao meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, me livra desse mal. Meu Deus, me salva. Vem ao meu encontro e me tira desse momento. Me livra dessas tristezas do inferno, dessas torrentes de impiedade, dessas angústias, tristezas que o mal tenta lançar sobre mim. Clamar a Deus, buscar nele o nosso socorro. Como tem um salmo que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É um salmo de Davi também, e você já pode entender por que ele disse isso. Porque ele passou pela situação e ele depois dá o testemunho. Eu passei por isso, mas eu venci. Porque eu invoquei o nome do Senhor e clamei ao Deus da minha salvação. Desde o seu santo templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então aqui ele diz, ele recebeu a libertação. Ele recebeu o livramento. O Senhor o livrou daquela angústia, daquele medo, de tudo aquilo que ele estava sentindo. Então você já sabe o que tem que fazer. Você e eu sabemos o que temos que fazer. Invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor. No Antigo Testamento, eu encontrei que o nome do Senhor é o Senhor dos Exércitos. Yahweh. Claro que essa é no hebraico, né? Mas o nome do Senhor também é o nome de Jesus. O nome de Jesus que reina. É o nome de Jesus que traz a cura e a salvação. Então
Então clame no nome do Senhor Jesus, meu irmão. Quero fazer uma oração aqui. Se você quiser participar, então fica comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti com base nessa palavra, Pai. Livra, liberta todas essas pessoas que estão passando por tristezas do inferno, que estão passando por angústias, depressão, ansiedades, preocupações com relação a situações que estão vivendo. Meu Pai, vem sobre elas, vem, meu Pai, derrama do Teu poder sobre a vida delas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome traz cura e salvação. Esse é o nome que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o inferno. Então esse nome, meu Pai, trará a libertação para todos aqueles que estão vivendo angústias nesse momento. Faz isso em nome do Senhor Jesus e desperta dentro delas, meu Pai, dentro dessas pessoas, a atitude, uma fé inteligente para agir com base na palavra de Deus, para que elas possam vencer as guerras que elas tiverem que travar, vencer as lutas que elas tiverem que lutar e a fé delas possa crescer na confiança de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor nos sara, nos liberta, nos transforma. O Senhor é o único Deus capaz de trazer a salvação para nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, te louvo e te agradeço desde já, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que assim seja, meu irmão. Receba essa oração, essa palavra para o seu fortalecimento espiritual. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra da vida e a essa oração que pode salvar a vida delas. Deus abençoe.